Vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica, variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Se o trabalho realizado sobre o gás foi de 30 joules, a pressão mantida durante a expansão em Newton por metro quadrado foi de... Então, vamos anotar aqui os dados da questão. O gás ideal sofre uma expansão isobárica. Atenção, hein? Expansão isobárica significa que a pressão é constante. E se é uma expansão, um aumento de volume, o trabalho é positivo. O sinalzinho do trabalho é positivo. Se é uma transformação a pressão constante, eu posso usar a equação W igual a P ΔV. A gente vai ter um volume inicial de 2 metros cúbicos e um volume final de 5 metros cúbicos. Aqui no enunciado está dizendo que vai de 2 até 5. Aqui nesse enunciado, essa parte não está certa. Se o trabalho foi realizado sobre o gás, deveria ser negativo. Então, é o trabalho realizado pelo gás. Então, é mais 30 joules. Sempre que a expansão é trabalho realizado pelo gás. Na compressão é que o trabalho é realizado sobre o gás. Então, aqui a gente vai ter P ΔV, W igual a P ΔV. Aqui o trabalho é 30, P. ΔV sempre é o volume final menos o volume inicial. Então, o final é 5 e o inicial é 2. 30 igual a P vezes 3. P vai ser igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10 Newton por metro quadrado, porque está tudo em unidades SI. Joule e metro cúbico. A resposta dessa questão é a letra A. 10 newtons por metro quadrado ou Pascal. É a mesma coisa que Pascal, essa unidade aqui. O nome dessa unidade é Pascal. Segunda questão. A figura anexa é o gráfico da expansão de um gás perfeito. Gás perfeito ou gás ideal, são sinônimos aí, ideal e perfeito. Pede-se o trabalho realizado pelo gás nas transformações. Letra A, AB, letra B, BC, letra C, CD e letra E, AD. Então, a primeira transformação, o gás passa de um estado A até um estado B. O que está acontecendo aqui? Um aumento de volume. Então, aqui no AB tem uma expansão, aumento de volume. Se tem uma expansão, significa que o trabalho é positivo. E qual é o valor do trabalho? É a área sob a linha que vai de A até B. Então, é só a gente calcular a área do triângulo. O trabalho AB é a base do triângulo, que é 10, vezes a altura do triângulo, que também é 10, dividido por 2. E esse trabalho a gente já sabe que é positivo porque é uma expansão. Então, aqui 100 dividido por 2, 50 joules. Aí positivo. BC. BC também é parecido. Tem uma expansão. O trabalho também é positivo. Eu sei que é uma expansão porque a seta, essa seta aqui do volume, ela está apontando sempre para o lado que os números aumentam. E aqui eu também estou vendo o número 10 e o número 20 aqui embaixo. Então, o sentido da seta está indo de 10 para 20, está aumentando no caso do volume. Nessa linha aqui, a pressão está constante, mas o volume está aumentando. Então, se o volume está aumentando, é uma expansão, o gás está aumentando de volume. O gás está expandindo. E se é uma expansão, o trabalho é positivo. Sempre fazer essa análise do sinal. Trabalho BC igual, aí é só a área desse retângulo, a base que é 10, vezes a altura que é 10 também. Então, a gente tem mais 100 joules. Na letra C, o trabalho CD. O trabalho CD, se a gente olhar aqui no gráfico, o volume está sempre em 20. Então, em CD é volume constante. E se o volume é constante, não tem realização de trabalho. O trabalho é igual a zero. Também aqui em CD só tem uma linha. E a gente não tem como calcular o volume, a área de uma linha. Né? Uma linha só tem uma dimensão. E por último, a transformação AD é todo esse percurso, é toda essa transformação aqui, que é simplesmente somar todos os trabalhos.
separar aqui só para não ficar tudo junto. Então, a transformação AD é só a gente somar. Na transformação AD é só a gente somar todos os trabalhos. É o trabalho de A até B, mais o trabalho de B até C, mais o trabalho de C até D. Ou seja, o trabalho AD é 50 mais 100 mais 0, que é mais 150 joules. Terceira questão. Um gás ideal contido em um sistema de cilindro e êmbolo recebe uma quantidade de calor igual a 5.000 calorias e tem um aumento da energia interna de 1.500 calorias. Calcule o trabalho realizado pelo sistema. Então, o gás ideal contido em um sistema de cilindro e êmbolo recebe uma quantidade de calor que é Q. Se o gás recebe, ele está ganhando calor, então é positivo, igual a 5.000 calorias. Então, Q é igual a mais 5.000 calorias. Ele tem um aumento da energia interna. De novo, ó, aumento da energia interna significa um ΔU positivo, que é 1.500 calorias. E aí a pergunta é sobre o trabalho realizado pelo sistema. Qual é o trabalho realizado pelo sistema? Então, aqui a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos o trabalho. ΔU é 1.500, e é 5.000, menos o trabalho. Aqui eu vou trocar o menos trabalho para lá, vai mais trabalho, e o mais 1.500 para lá vai menos 1.500. Então, o trabalho vai ser 3.500 calorias. Como os dois aqui estão em calorias, eu posso fazer a soma, essa diferença aqui sem problema, e o resultado sai calorias também. Quarta questão. Um gás ideal sofre as transformações AB, BC, CD e DA, de acordo com o gráfico a seguir. Através da análise do grafo, assinale adiante a alternativa correta. Então, a gente vai analisar essas proposições aqui e ver qual é a correta. Na letra A, na transformação CD, o trabalho é negativo. Olhando para o gráfico de C para D, a seta está no sentido oposto do sentido que os números aumentam. A seta está indo do volume de menos de 1,6 para 0,8. Então, está havendo uma redução de volume, uma compressão. Na compressão, o trabalho, sim, é negativo. Então, a resposta certa é a letra A. A gente vai comentar também as outras, só para garantir que todas estão erradas. A transformação AB é isotérmica. Então, vamos ver o que está acontecendo de A para B. De A para B, a transformação é isotérmica, mas a pressão é constante. Você está vendo aqui que tanto em A quanto em B, a pressão é 9,8 atm. Então, na pressão constante, a gente já viu nas aulas anteriores. O gráfico da pressão constante, se a gente tiver o volume aumentando, por exemplo, se eu tiver volume e temperatura, né, eu vou ter um gráfico assim. É um gráfico de pressão constante. A gente tinha PV sobre T igual a uma constante, qualquer K. Então, se a gente tiver a pressão constante, a gente vai ter só a transformação VT igual a K, e aí V igual a K vezes T. Então, aqui dá uma linha assim. Isso está dizendo que se o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Então, eu não posso dizer que essa transformação é isotérmica, está errado. Na letra C, na transformação BC, o trabalho é negativo. Transformação BC, o volume é constante, o volume é 1,6, tanto em C quanto em B, então o trabalho é zero. A transformação DA é isotérmica. De D para A, o volume está constante e a pressão está aumentando. Então, é uma situação muito parecida com essa aqui. Se eu pegar essa equação e tiver o volume constante, então eu vou ter que P sobre T é uma constante.
eu vou ter que a pressão é igual a K vezes a temperatura. Se eu fizer um gráfico pressão, temperatura, se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Então, não pode ser isotérmica. A pressão está aumentando, a temperatura está aumentando também. E por último, na letra E, ao completar o ciclo, a energia interna aumenta. A energia interna depende da temperatura. A temperatura do gás no estado A, quando você voltar aqui no ciclo, você vai voltar ao estado A de novo, então você vai voltar à mesma temperatura. E se você está com a mesma temperatura, significa que não houve aumento da energia interna. Então, essa aqui também está incorreta. Sempre num ciclo, uma transformação cíclica, o ΔU é igual a zero. Não tem variação da energia interna, porque você volta ao mesmo estado e, portanto, volta à mesma temperatura. Última questão. Um gás ideal que está contido em um sistema de cilindro e êmbolo possui 10 mols e sofre um aumento de pressão de 2 pascal para 8 pascal. O volume permanece constante, igual a 4,15 metros cúbicos. Considere R igual a 8,3 joule por mol Kelvin e calcule. Na letra A, a variação de pressão, na letra B, a variação de temperatura, na C, a variação da energia interna e na D, a quantidade de calor trocada com o ambiente. Na letra A gente vai calcular a variação de pressão do gás. Variação de pressão é a pressão final menos a pressão inicial. Aqui, pressão vai de 2 para 8 PA. Então, 8 PA é a pressão final, 2 PA é a pressão inicial. Então, o nosso ΔP vai ser 8 menos 2, igual a 6 Pascal. Aqui, gente, nunca façam o maior menos o menor. Poderia ser 2 menos 8, tá? É uma variação de pressão. A variação pode ser negativa também, não tem problema. A variação negativa significa que a pressão diminuiu. Aqui, nesse caso, a pressão aumentou, né? Porque a variação da pressão é positiva. Na letra B, a variação da temperatura. A gente vai ver a variação da temperatura pela equação PV igual a nRT, que é a forma com que a gente vai relacionar pressão, volume e temperatura. A gente pode escrever que a variação da pressão vezes o volume é igual a nR vezes a variação da temperatura. A variação da pressão é 6, o volume é constante, 4,15, está tudo em unidades SI. N são 10 mols, R é 8,3, vezes ΔT. Então, 6 vezes 4,15, dividido por 10 vezes 8,3, que dá 83. Isso é igual a ΔT. Então, vai resultar um ΔT de 0,3 Kelvin. Sempre em Kelvin, né? Unidades SI, coloca a temperatura sempre em Kelvin. Todas as outras são unidades SI, a temperatura também sai em unidades SI. Nesse caso, a variação de temperatura. Na letra C, a variação da energia interna. A variação da energia interna ΔU é 3 meios de nR ΔT. Então, é 3 meios vezes 10 mols vezes 8,3 e o ΔT é 0,3, que a gente já calculou. Isso vai dar 37,35 joules. ΔU, que é a energia interna, variação da energia interna, calor e trabalho são sempre em joules. E na letra D, a quantidade de calor trocada com o ambiente. Quantidade de calor a gente vai ver pela primeira lei da termodinâmica. Então, ΔU é o Q menos o trabalho. ΔU, a gente já calculou, é 37,35. O calor e o trabalho. A gente vai olhar lá no enunciado que o volume é constante. Aqui, o volume permanece constante. Volume constante significa trabalho igual a zero. Toda transformação isovolumétrica, o trabalho é igual a zero.
Isto quer dizer que quantidade de calor trocada é positiva e é 37,35 joules. Isso significa que o gás ganhou calor.